Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus de hoje, deste sábado, em que celebramos São Lucas Evangelista, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, nesse dia em que celebramos São Lucas Evangelista, o Evangelho coloca diante de nós o envio dos 72. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. 72 significa toda a igreja que é missionária. 72 significa, amados e amadas de Deus, que a missão é para todos. Todo aquele, toda aquela que segue Jesus Cristo é missionário. É aquilo que o documento de Aparecida chama discípulo missionário. 72 relembra que a nossa vocação missionária. 72 relembra o nosso compromisso com a missão. 72 relembra que todo batizado, toda batizada que segue Jesus Cristo, que é discípulo, discípula de Jesus Cristo, é comprometido com o anúncio, com o testemunho de Jesus Cristo. Continua o Evangelho e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os campos são enormes, são grandes, mas poucos os trabalhadores. E qual deve ser a atitude dos discípulos? Pedir ao dono da messe, pedir ao Senhor que mande trabalhadores para a colheita. Jesus continua: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A imagem do cordeiro é um animal manso, o lobo um animal feroz, quer dizer, o discípulo vai, mas ele vai encontrar ambientes hostis, ele vai encontrar hostilidade, é a imagem do cordeiro. Mas ele deve ir como cordeiro, deve ir com mansidão, num ambiente feroz, num ambiente hostil. Ele deve ir com simplicidade. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Amados e amadas de Deus, deve ir com simplicidade, não deve levar nada, não deve levar consigo segurança, por isso não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Quer dizer, deve ir com simplicidade, deve colocar a sua segurança no Senhor. A própria forma do discípulo ir manifesta o primado do reino de Deus. Continua o Evangelho: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará a vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Amados e amadas de Deus, o discípulo porta a paz do Senhor. Ele dá a paz. Se mora alguém que quer receber a paz permanecerá então naquela casa. Agora, se o morador não é capaz de receber a paz, não é um amigo da paz, a paz voltará para vós.
ela voltará para vós. Se forem bem recebidos, se o morador é um amigo da paz, permanecei ali. O trabalhador merece o seu salário. Cai ali, não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, forem bem recebidos. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós, porque quem acolhe o discípulo, acolhe o reino de Deus. Acolhe o próprio Jesus, e acolhendo o próprio Jesus, acolhe o reino de Deus. Quem rejeita o discípulo, rejeita o reino de Deus, rejeita o próprio Jesus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que a missão hoje é nossa. Nós somos os discípulos missionários hoje. Nós somos aqueles e aquelas que devemos levar adiante o anúncio, o testemunho de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.